Então tá, pessoal, bom dia. Meu nome é Gabriel. Tem um passador, tem aqui. Meu nome é Gabriel, então. Vou falar hoje para você sobre um assunto que geralmente é negligenciado, né? Então, todo mundo quer trabalhar com inteligência artificial hoje em dia, né? E ninguém sabe o papel que esse cara aqui, o aprendizado por reforço, tem no estado da arte, né? Então, tudo que vocês estão vendo hoje tem, de alguma forma ou de outra, apoio disso daqui. Hoje eu estou dizendo no contexto dos chat GPTs, né? Coisas relacionadas a LLMs e o uso disso para resolver tarefas, né? Então, é isso que a gente vai falar hoje. Eu quero sensibilizar vocês e incentivar vocês a estudar sobre o assunto. Tá? Talvez comigo, tenho vagas, tá? Me procurem. E caso alguém pergunte, não fui eu que fiz essas imagens, tá? Tem um LLM que me ajudou, 2, na verdade. Tá? Então, todas as imagens que eu gerei aqui, talvez algumas não, foram com o auxílio do ChatGPT e também com o Firefly. Tá? Então, uma combinação dos dois. Certo. Esse sou eu. Tá? Sou professor, trabalho no programa de pós-graduação em computação aplicada da Unicinos. E quem quiser saber mais sobre mim, acessa esse site aqui, que tem um nome estranho, mas é as iniciais do meu nome, basicamente. E ali vocês vão saber um pouco da minha pesquisa. E tem bastante coisa de aprendizado por reforço ali. Então, dando um contexto. O que é inteligência artificial? Né? Não falem que a inteligência artificial como sendo uma entidade. Inteligência artificial é uma área. Quem quiser saber mais sobre ela, lê esse livro aqui. É um best-seller na área, super acessível, fácil de ler. Talvez nem tanto, mas é legal, é interessante. E a ideia é produzir ou reproduzir comportamento inteligente. A gente não precisa imitar ninguém, muito menos nós. A gente não é o melhor exemplo de inteligência para qualquer tarefa. Tá? Então, são entidades em geral. A gente quer maximizar uma medida de desempenho para resolver qualquer tarefa. E como a professora Patrícia falou anteriormente, dentro dessa área existem outras sub-áreas. Uma delas é o aprendizado de máquina, que hoje, disparadamente, é o que mais chama atenção, né? É ali que estão as redes neurais, por exemplo. E a gente vai falar um pouquinho sobre elas. No aprendizado de máquina, gente, o agente que está aprendendo, ele vai utilizar experiência coletada de alguma forma para melhorar o desempenho dele em tarefas futuras. E daí aqui surgem, então, outras três subdivisões, ou 3 paradigmas dentro dessa sub-área, que são aprendizado supervisionado. Deixa eu ver se eu fiz alguma transição legal. Não fiz, mas tudo bem. Supervisionado, que a gente vai falar mais, né, que é basicamente ter um conjunto de dados rotulados e aprender essa relação entre entradas e saídas. E tem os outros ali que não são muito legais, tirando esse. Esse aqui, na minha opinião, é o mais legal. E a gente vai falar sobre ele hoje. Mas dentro do aprendizado supervisionado, então, a gente tem um conjunto de dados, né, como, por exemplo, esse daqui, e cada amostra tem uma resposta que eu gostaria que o agente fornecesse ao receber essa amostra. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um conjunto de dados, que é o CIFAR-10, e aí tem imagens de aviões, de carros, de pássaros e outras coisas. Né? Então, a gente vai treinar um modelo com esses conjuntos de dados, ele vai aprender uma função para fazer essa correspondência, e daí depois, quando a gente fornecer a imagem do meu cachorrinho lindo como entrada, ele vai dizer que é um cachorro. Talvez, aqui tem dog como sendo uma das classes possíveis. Tá? E isso a gente faz com redes neurais. Quantos aqui conhecem redes neurais? 155, tá. E quantos aqui conhecem aprendizado por reforço? 15, tá bom, uns 10% mais ou menos. Eu conto rápido, vocês viram, né? Uma rede neural, gente, é uma estrutura, uma função. Tá? Pensem que uma função, tipo aquelas funções matemáticas, né? Tem uma série de constantes que a gente multiplica pelos x, pelo y, uma série de coisas, né? Uma rede neural é algo desse sentido, tá? Só que a gente mostra ele de uma forma diferente porque a gente treina ela de uma forma diferente. Mas a ideia é que a gente tem ali muitas dessas constantes, né? Desses coeficientes. Nos modelos de linguagem, a gente tem bilhões. Então, é uma função bem grande. Tá? Então, uma rede neural, como é que ela vai funcionar? A gente vai pegar, por exemplo, uma amostra. Isso aqui seria um exemplo de uma rede neural que faz a classificação desse tipo de plantas, tá? Que a gente popularmente chama como lírio. Então, a gente fornece algumas entradas, algumas características dessa imagem, como, por exemplo, o comprimento e a largura da pétala, nesse caso, tá? Da sépala também. Usa esses atributos como entrada para a rede neural, e a rede neural vai fazendo um passo a passo aqui, né, de propagar
essas entradas ao longo, né, da rede, através da rede, e conforme ele faz isso, vai ter lá no final uma resposta mais provável. Se vocês olharem aqui, está bem apagadinho, mas aqui era íris virgínica. E ela disse errado, íris setosa. O que vai acontecer? A gente vai ver que isso está diferente, né, porque não dá a mesma coisa. Vai calcular uma coisa super complexa, talvez, para alguns, que a gente chama de gradiente do erro, e a gente vai propagar isso de volta, ajustando os pesos, para que a rede fique melhor para aquela amostra. Tá? Isso é uma rede neural. E daí vocês, para quem conhece a área, então, o 155, eu tinha visto aqui mais ou menos, aqui tem uma série de arquiteturas de redes neurais. Cada uma delas serve a um propósito diferente, e tem uma forma diferente de organizar os neurônios. Inclusive, os neurônios são diferentes. Então, a gente tem desde aqui da LeNet, que é uma rede CNN lá da década de 90, que foi uma das primeiras aplicações bem-sucedidas de rede CNN, até um Vision Transformer, que utiliza o conceito de transformers, que foi criado principalmente para PLN, mas hoje é usado para qualquer coisa. Tá? Então, são várias arquiteturas diferentes. E isso permite que a gente resolva uma série de tarefas. Né? Então, tem uma série de aplicações interessantes, como as classificações de imagem, até coisas bem mais complexas, né? Como jogar Go, dobrar proteínas, o ChatGPT, controlar robôs, carros autônomos, e por aí vai. Tá? A gente está num momento muito legal da nossa humanidade, não é todo mundo que tem a chance de ver tanta coisa nova acontecendo tão rápido. Claro que isso gera um pouco de desespero, né? Mas não é para falar de redes neurais que eu estou aqui hoje. Redes neurais, gente, tem uma característica que, se vocês olharem para vocês mesmos e pensar na forma como vocês aprendem, vocês vão ver que não é o suficiente para resolver qualquer tarefa. Né? E aqui eu trouxe uma analogia. Olha que legal. Imagina que a gente quer ensinar um robô a empilhar blocos. O meu filho gosta de fazer isso. E ele não pegou fotos de como são os blocos antes e depois de serem empilhados para aprender. Ele viu a gente fazendo a tarefa de forma sequencial, ou seja, uma série de passos encadeados que resolvem a tarefa. E as redes neurais, elas não fazem isso. Elas vão lá, é como se a gente estivesse fazendo isso. Ó. Um monte de gente tirando fotos de como que tem que ser passo a passo a resolução de tarefas, e o robô ali, sem fazer nada, só esperando. Daí, depois que muitas pessoas tiram muitas fotos, a gente vai lá e treina o robô, e ele vai fazer mais ou menos a tarefa. Não seria muito mais legal se o robô fosse testando isso por conta própria e a gente só ficasse olhando? É isso que o aprendizado por reforço faz. E outra coisa, redes neurais, elas não resolvem o problema inteiro. Elas resolvem tarefas específicas. Então, a gente vai usar as redes neurais para subobjetivos. O aprendizado por reforço, não. O aprendizado por reforço, ele é orientado a objetivos. Então, a gente formula o objetivo e o agente vai aprender por conta própria. Então, esse é um mundo que a gente consegue entrar com esse tipo de abordagem. Então, da onde que vem o aprendizado por reforço? Bom, raízes, psicologia muito, tá? Neurociência bastante, economia bastante também, mas uma das essências é a psicologia. Quem aqui já tentou adestrar um cachorro para fazer qualquer coisa? Vários? Pássaros? Qualquer coisa, qualquer animal. É difícil, né? Eles não são muito bons em entender o que a gente quer. E é porque eles não falam nosso idioma. Né? E eles têm uma capacidade cognitiva menor do que a nossa, talvez, um pouco menor. Né? Mas essa é a ideia. Se a gente faz da forma certa e consegue interagir, né, bem com o animal, a gente vai explicar para ele, olha, eu quero que tu sente. Ele não vai entender. Né? Mas se a gente vai lá e pega, dá uma forçadinha nele, e dá um biscoito depois e faz uma festinha, ele vai achar legal, ele vai gostar, vai balançar o rabinho. E se a gente fizer isso várias vezes, se der sorte, o cachorro vai aprender. Tá? E não é só sorte, o nome disso é condicionamento operante. A gente usa isso para qualquer coisa. Inclusive, a gente aprende dessa forma para algumas coisas. Eu não lembrava que tinha esse vídeo, mas tudo bem. Esse aqui é um vídeo de um pombo aprendendo. Isso é o condicionamento operante. Ele já aprendeu parte da tarefa, ele já sabe mais ou menos interagir com o mundo. Mas ele está ali tentando pegar a banana e ele não alcança. Então, ele tenta várias coisas. E ele vê que ele fica mais feliz quando ele chega perto da banana. Mas ele vê que ele não consegue sozinho. Mas olha que interessante. Tem um bloco ali. E ele percebe que o bloco pode ser usado para alguma coisa. E chega um momento que ele resolve, não estou conseguindo nada. Ele tenta, ele é persistente. Né? Ele vai tentar, de repente, subir no bloco. E olha o que ele percebe. Opa, estou na altura da banana, então vou lá pegar ela. Mas eu não estou mais. Vocês estão entendendo como uma só decisão não é o suficiente. Então ele começa a interagir com o bloco. Por isso que ele foi pré-treinado, ele já sabe interagir com algumas coisas. E ele percebe que depois que ele empurra o bloco, ele fica ainda mais perto da banana. Isso deixa ele feliz.
gera alguns sinais químicos, fisiológicos dentro dele que se traduzem em felicidade. Até que chega um ponto que ele, finalmente, resolve a tarefa. Então, notem que fornecer exemplos pontuais do que fazer não é o suficiente para aprender. E isso as redes neurais não sabem fazer. Modelos sequenciais, hoje em dia, eles já são melhores. Olha que legal. Já são melhores em fazer isso, né? Mas ainda não resolvem nativamente o que a gente quer. Então, o aprendizado por reforço envolve um agente. Tá? Então, aqui a gente não está mais falando só de uma tarefa específica. Então, a gente vai falar do agente mesmo. O agente, que nesse caso aqui é o robozinho, ele está no mundo. E, estando no mundo, ele pode observar esse mundo. Ele pode ver o que tem à sua disposição através de sensores, né? A gente, através da visão, da audição. E, ao perceber o mundo, ele pode agir nele também. Então, eu executo uma tarefa, e, ao executar uma tarefa, o mundo vai mudar. Né? Na hora que o pombo chutou a caixinha, o mundo mudou. Né? A caixinha não está mais no lugar que estava antes. Então, isso é o que a gente chama de uma ação, e o que a gente observa é o que a gente chama de um estado. E, eventualmente, a gente vai ter uma recompensa. Lembrem quando eu falei que quando o pombo subiu na caixinha e viu que ele estava na altura da banana, ele ficou feliz. Ele não chegou no objetivo, mas aquilo chegou mais perto do objetivo, e ele percebe porque ele ficou mais feliz com aquilo. E isso é uma recompensa. O próprio ambiente fornece isso para nós, de forma nativa. Tá? Então, esse é um processo de tomada de decisão sequencial, que se a gente repete ele de forma estratégica, a gente pode aprender alguma coisa para atingir um objetivo. Então, essa é uma área que, bom, bastante de vocês aqui estão acostumados com redes neurais. Então, eu trouxe aqui alguns fundamentos apenas, só para dar um pouquinho de embasamento para algumas outras coisas que a gente vai ver depois, e eu não quero que ninguém se assuste aqui, tá? Porque sempre que a gente vê coisas novas, é difícil. Tá? E aqui não é diferente, mas eu prometo que se vocês seguirem a estratégia comigo aqui, vai dar para entender alguma coisa. Então, primeira coisa, política. A política nada mais é do que uma forma do agente especificar o que ele tem que fazer. Tá? Então, pense que o agente tem ali internamente uma tabelinha, talvez, que diz, olha, quando tu estiver nessa situação, toma essa ação. Quando tu estiver nessa outra ação, nesse outro estado, tu executa outra ação. E por aí vai. Então, essa especificação que a gente vai chamar de PI, a gente vai usar pouco formalismo matemático aqui, tá? Eu prometo. Permite que a gente tenha essa especificação. Tá? Nessa imagem aqui, o que a gente está vendo? Vamos supor que a gente tem um robô aspirador, o robô sabe o que ele tem que fazer, né? Vamos pensar num robô realmente inteligente, não esses que a gente compra atualmente. Né? E daí, depois que ele está limpando, tá, de repente, durante o ciclo de limpeza dele, e daí ele, do nada, percebe que o cachorrinho ali, ó, com um tocante de Papai Noel, pegou algumas coisas, algumas raçõezinhas e deixou espalhado sem querer. O que é melhor para ele fazer? Interromper o ciclo normal de limpeza, para fazer a limpeza daquele rastro, ou continuar? Não sei, depende. Depende do objetivo dele, depende do histórico dele, de todo o contexto no qual ele está situado. Então, essa decisão vai ser especificada por essa política. A política vai ver os dois casos naquele estado ali, né, e vai tomar uma decisão pensando o que é melhor para o objetivo de longo prazo. Tá? Então, isso é uma política. Agora, como que a gente chega no objetivo? Né? Bom, é só a gente pensar no outro elemento importante, que é a recompensa. A recompensa, de novo, é algo que o ambiente fornece para nós. Tudo que a gente tem à nossa disposição no ambiente pode ser usado ou não para definir a nossa recompensa. Então, não precisa ser necessariamente alguém que vai ali e dá o biscoitinho para o cachorro e diz muito bem. Né? Pode ser qualquer coisa que o ambiente forneça. Claro, eventualmente a gente vai dar algum sinal a mais. Então, isso está alinhado ao objetivo do nosso problema. E o agente busca maximizar a quantidade de recompensa recebida ao longo do tempo, porque isso está atrelado ao seu objetivo. Nessa imagem de exemplo, o que eu quis exemplificar aqui? Pensem que a gente... eu tive que sair de casa, vir até aqui. Né? Até vim... Enfim, o pessoal me trouxe aqui de Uber, né, que eu não ia poder vir de carro, mas tinha mais de um caminho que eu podia pegar. Talvez um deles, uma estradinha super tranquila, super calma, bonita, um pouco mais longa, talvez, e outro, né, no meio da cidade, passando, né, um perrengue ali com um monte de outros carros, buzina, esperando e tudo mais. Que talvez seja mais rápido, mas não tão prazeroso. Então, assumindo que eu cheguei aqui por um caminho que me agradou, eu vou ter uma recompensa nativa do problema, que é aumentar minha satisfação. Eu vou dizer, olha, cheguei, estou feliz. E, pelo que eu vi, se eu tivesse ido pelo outro caminho,
eu ia ter ou demorado mais, ou ia ter me estressado mais. Então, isso é uma noção que eu já tenho naturalmente, e qualquer um de vocês tem. Tá? Então, a gente, de novo, não precisa necessariamente fazer um processo de engenharia de uma recompensa nova. Tá? E, por último, a gente tem as funções de valor. Essas daqui são as que dão associam a política, as decisões, à recompensa que eu espero receber. Tá? Então, no início, o agente não sabe que ação é melhor, mas conforme ele vai interagindo com o mundo, ele vai percebendo, olha, isso aqui foi bom, aquilo ali não foi. E isso é codificado através dessas funções de valor, que a gente vai chamar de V e Q. E notem que está subscrito ali a política, porque isso diz para o agente o quão boa foi aquela política, ou seja, aquela especificação de um comportamento. Tá? Para poder, é importante a gente deixar claro, né, a diferença entre recompensa e função de valor. Recompensa é o que o ambiente me fornece. Função de valor é o que eu interpreto daquilo dali. Tá? Então, é o meu estado interno. Então, vamos pensar no jogo da velha, só para poder entender um pouquinho melhor esse conceito. Tá? Jogo simples, né? Vamos pensar que a gente está jogando contra alguém que não é perfeito, que não vai ganhar sempre. Então, a gente tem que posicionar os X ou as bolinhas, fazer uma sequência, uma linha, né? Em qualquer sentido. O estado aqui seria nada mais, nada menos do que a situação atual do ambiente, que nesse caso tem 3x em cima, 2 bolinhas aqui e mais uma ali. Isso é o estado que eu percebo. Então, agora eu tenho que tomar uma decisão em cima disso, ou seja, aonde que eu vou botar a minha próxima peça. Tá? Vamos considerar um caso até mais simples. Tá? O primeiro jogador é a bolinha, jogou ali, e agora eu tenho que botar um X. Quantos lugares possíveis eu tenho para colocar o X? 8. Esse é basicamente o número de ações que eu tenho aqui, são 8 ações possíveis. Tá? Então, como que eu vou codificar isso? Através de uma tabela, tá? Então a minha política vai ser uma tabela, onde para cada estado possível, tá? Pensem em todas as permutações, são 360 mil, se eu não me engano. Mas pensando só no agora, vamos colocar só esse estado e os estados seguintes, depois que eu coloco um X em qualquer um dos 8 lugares disponíveis. Então, a gente teria uma tabela assim, eu posso botar o X aqui na primeira posição, é aquela linha. Ou nessa posição, é a outra linha. E por aí vai. Depois de um tempo, eu vou coletando experiência e sabendo quanto que cada uma dessas ações gera de benefício para mim. Ou seja, quanto perto cada uma delas deixa eu mais próximo de ganhar. Então, isso vai ser a função de valor. Ela vai especificar essa probabilidade da gente ganhar. E, de novo, a gente não tem que saber isso de antemão. Conforme o agente vai interagindo, ele vai aprendendo isso. Então, eu posso chegar, eventualmente, vamos supor, isso aqui é aleatório, tá? Mas vamos supor que eu cheguei nesses valores aqui. Tendo uma função de valor, tá, associada à minha tabela, eu posso, então, tomar uma decisão, que é o quê? Escolher a ação que tem um maior retorno esperado. Que, nesse caso aqui, seria qual? Qual que é a melhor ação dessas aqui para vocês? Esse aqui, exatamente. Tá? Então, é assim que a gente especifica as coisas. A gente tem a política, que a gente vai aprendendo conforme o tempo passa, tem a função de valor, que é avaliar a qualidade de cada coisa que a gente pode fazer, e a decisão em cima disso. Tá? Então, essa é a essência do aprendizado por reforço. Agora, vamos ver como é que a gente faz isso em termos de algoritmos. E, para isso, eu queria só saber quanto que a gente tem de tempo ainda. Tem alguém que está contando? 1 hora? Não? Tá, mas vai me avisando aí. Quando a gente gosta do assunto, a gente pode falar bastante tempo, né? Mas eu sei que vocês também devem ter fome, então não vou passar muito de... Era 50 minutos que tinha, né? Não vou passar disso. Prometo. 20 e poucos minutos aí. Tem 20 e poucos minutos ainda, então tá. Beleza, vou deixar aqui os 20 e poucos. Agradeço a IA, a nossa Alex. Gente, tem várias abordagens diferentes para a gente resolver... algorítmicas, né, para a gente resolver um problema de aprendizado por reforço. E eu vou falar para vocês aqui da diferença temporal, que é a forma que está mais associada à forma como a gente entenderia como sendo a inteligência artificial, né? Que eu não sei como é que o mundo funciona. Eu só estou no mundo e eu tenho que aprender. E eu posso tentar coisas aleatórias. Conforme eu vou tentando coisas aleatórias, em algum momento, se eu for inteligente o suficiente, eu vou aprender a resolver aquilo. Tá? É mais ou menos assim. Então, é esse o princípio da diferença temporal, a gente seguir exatamente essa ideia. Tá? Então, pensem que isso aqui é um estado. Tá? Por exemplo, aquela configuração inicial lá do jogo da velha. Eu vou chamar isso de ST, porque é no tempo T. O tempo atual é o T.
o tempo seguinte vai ser o T mais 1 e por aí vai, só para a gente ter essa noção, né? Estando aqui, eu posso executar o quê? Uma ação. Então, executando a ação AT, ou seja, a ação naquele tempo ali, que eu estou naquele estado, eu vou transitar para um estado seguinte e eu vou receber uma recompensa. Tá? Então, esse aqui é um ciclo. Isso aqui é o que a gente chama de uma tupla de experiência, porque ela diz para nós o que aconteceu quando eu tomei uma decisão ali. E isso aqui que eu tenho que guardar para aprender a partir disso. Tá? Daí depois, no outro estado, eu vou executar outra ação, vou transitar para outro estado e por aí vai, até eu, enfim, chegar no fim de alguma coisa. Isso é o que a gente chama de um episódio. Então, é do início, por exemplo, um jogo da velha, do início do jogo até o fim dele. Isso é um episódio completo, uma partida, né? Então, nosso objetivo é aprender uma política, tá, que vai aproximar a política ótima. A política ótima é a política que vai dar o melhor retorno possível. Então, é isso que eu quero aprender. Tá? Eu começo com uma política aleatória e vou melhorando, vou refinando ela para ela ficar cada vez melhor. E as experiências que a gente coleta, como eu falei, tudo isso daqui, toda essa sequência, a gente vai guardando e vai usando isso para melhorar aquela política, usando um conjunto de equações que depois a gente vai ver. Tá. Então, vou falar de duas abordagens apenas aqui. Uma delas é um algoritmo tabular. Tá? Tabular, para quem não é da área, pensa que é aqueles algoritmos que usam as tabelinhas para representar a função de valor, tá? Para representar a política. E resolvem alguns problemas, mas não os mais complexos. Tá? Mas acho que é legal para a gente entender o princípio. O algoritmo Q-Learning, ele aprende o valor de ações. Então, qual que é o retorno esperado de executar uma ação em qualquer estado. Tá? Então, isso é feito olhando só para essa tupla de experiência pontual. Tá? Então, eu vou olhar o que eu fiz e ajustar a função de valor só aquela partezinha para funcionar aquela parte que eu fiz ali agora. E isso é feito com essa equação. Tá? Que, de novo, eu sei que pode assustar muitos, porque tem um monte de letras estranhas aqui, mas elas estão todas mais ou menos dentro do que a gente precisa. Olha só, a gente tem aqui a especificação do estado e da ação. Então, essa aqui é a minha tabela, indexada pelo estado atual e pela ação atual. Então, eu vou atualizar esse valor na direção desse todo aqui. Ó. Então, esse aqui é o valor atual, e eu vou nessa direção aqui, que é o valor corrigido, o valor atualizado. Tá? Bem como nas redes neurais, 155 vocês conhecem, né, que a gente usa esse alfa para definir o tamanho do passo que a gente dá. Mesma coisa. Tá? E o que a gente tem aqui? Basicamente, a recompensa. Então, eu executei aquela ação e fui para um outro estado. Né? Então, eu tenho uma recompensa. Então, eu vou usar essa recompensa mais o retorno esperado que eu tenho, ó, isso aqui tudo, a partir do estado no qual eu cheguei depois. Tá? Então, esse aqui é o estado seguinte. Tá? Então, seguindo esse princípio, eu consigo ir, de novo, começo sem saber nada, vou interagindo de forma totalmente aleatória, e conforme eu vou aprendendo algumas coisas, eu vou tentando usar aquele conhecimento também para tomar algumas decisões melhores. Então, esse é o princípio de um algoritmo como o Q-Learning. Tá? E o que isso gera para nós? Eu estou muito orgulhoso desse vídeo, porque eu fiz ele ontem. Tá? Botei no YouTube, geralmente eu não boto, eu faço só o que eu preciso para as aulas, mas eu comecei a pensar, bom, mas acho que faz sentido, né? Deixar no YouTube, que outras pessoas podem ver também. Esse ambiente aqui é o que a gente chama de cliff walking. Tá? Então, é um problema clássico, super simples. Aí a gente tem que controlar aquele agente ali, que vai começar sempre aqui. Ó. Então, cada vez que começa uma partida, um episódio, ele está sentado no banquinho e ele tem que chegar aqui. Daí, ali termina o episódio. Conforme ele anda, ele vai tendo recompensas negativas. Então, ele vai perdendo, vai sendo punido para cada passo que ele dá. Porque a gente quer que ele chegue rápido. Né? Então, ele vai ter menos passos. E se ele cair nesse penhasco aqui, ele volta para o início e perde 100. Tá? Ou seja, 100 vezes mais do que ele está caminhando. Então, eu vou mostrar para vocês o que acontece conforme a gente começa a aprender usando o Q-Learning. Tá? E vocês vão ver que no primeiro episódio, ele não aprende muito. Mas conforme vai avançando, ele vai tomando decisões cada vez melhores. Ó, até isso eu fiz. Primeiro episódio. É bem aleatório. Ó. Ele não consegue fazer nada direito. Né? Fica preso e, eventualmente, cai no penhasco. 10º episódio. Então, ele já começa na direção certa. 30. Ainda não muito. Notem que ele custa aprender. Mas ele está fazendo coisas. 75, ele já consegue ir na direção certa. Não é o melhor caminho, não é o caminho mais curto, mas consegue. E depois de 200 episódios, nesse caso aqui, ele conseguiu chegar no lugar certo, no menor caminho possível, sem cair. Tá? Então, é esse o princípio. Tem outros vídeos meus ali. Esse é o princípio de usar o aprendizado por reforço. Tá? E pode parecer bobinho, tá? Mas vocês vão ver que não é.
Aqui. E a parte mais recente, né, de uns 10 anos para cá, começou a estourar mais, 15, é o que a gente chama de aprendizado por reforço profundo. Que, ao invés de usar uma tabela, talvez eu possa usar uma rede neural para representar a minha função de valor e a minha política. Tá? Então, a ideia é que eu vou receber o estado e a ação como entrada, só que, em vez de acessar a tabela na posição específica, eu vou passar isso para uma rede neural e ela vai retornar para mim o valor. Então, eu faço uma estimativa. Tá? Qual que é a vantagem disso? Capacidade de generalização, reutilização de conhecimento para coisas parecidas. Né? Então, se o pombo aprendeu, naquele caso, que subir em cima do bloco que estava naquela posição, que ele fica mais próximo, ele sabe que em qualquer lugar que ele subir em cima do bloco, o efeito é o mesmo, ele vai ficar mais alto. Então, ele não precisa tratar como situações diferentes, elas são parecidas. Ele pode reaproveitar o conhecimento. Então, as redes neurais permitem que a gente faça isso, por uma tarefa super específica, super pequena, não é resolver o todo. Né? Então, para isso, elas são muito úteis. E daí aqui surgiu esse algoritmo aqui, ele foi publicado, para vocês terem uma ideia, na Nature. A Nature não publica só pesquisa genética, sei lá, quem descobriu um planeta novo lá, um buraco negro novo, não é só isso, publica coisas da computação. Esse daqui foi um dos primeiros artigos da área que começou a estourar nesse tipo de revista, e hoje em dia os principais trabalhos são publicados ali. Tá? Esse algoritmo Deep Q Network é basicamente o Q-Learning, mas ele utiliza redes neurais, duas, na verdade. Tá? Ele intercala duas redes para aprender de forma mais estável, e ele usa o que a gente chama de Experience Replay. Tá? Lembrem-se, redes neurais precisam de um conjunto de dados rotulados. Aqui a gente vai usar o Experience Replay como sendo um lugar, ele tem um buffer, que é onde a gente armazena aquelas experiências que o agente coleta por interagir com o ambiente, e ele, nesse processo, ele não tem o rótulo do que ele deveria fazer, mas ele consegue saber o que ele teve de recompensa. Então, isso é o que a gente vai aprender. O Experience Replay é só aquele dataset que a gente vai, de tempos em tempos, pegar alguns dados ali e usar para treinar nossa rede neural. A equação, essa aqui parece um pouquinho mais difícil, mas ela é a mesma coisa que a de antes. A diferença é que agora a função ela é parametrizada. Ó. A gente tem os pesos da rede neural junto, mas o resto é igual, é o mesmo princípio. E a gente vai ter, então, as redes neurais que, né, aprendem aquilo dali. Isso daqui é um diagrama do Deep Q Network que eles utilizaram nessa publicação para controlar jogos de Atari. Então, é um jogo simples, né, várias gerações atrás, mas que é mais difícil do que aquele cliff walking que eu mostrei. Né? Então, a gente tem que pegar o frame do jogo e extrair as características importantes dali para, então, né, ter a decisão ali de qual que é a melhor ação em cada frame. Tá? Aqui vocês vão ver, então, um exemplo de QN resolvendo o jogo chamado Breakout. O Breakout é esse joguinho, a gente controla aquela raquetezinha, ali tem a bolinha, então a gente tem que pegar essa raquete e controlar ela para bater na bolinha e conseguir destruir todos os blocos que tem ali. Então, dependendo da forma como a gente bate a raquete ali na bolinha, a gente consegue destruir mais ou menos blocos. Né? Princípio. Tá, não é isso. Não é isso, calma aí. Alta performance e preço justo. Não é eu que estou dizendo isso. Ó, no início, ó, ele não aprende muito bem. A bolinha está sempre caindo, ele não acerta direito. Tá? Não é um bom resultado. Mas, conforme ele vai treinando e coletando experiências, ele vai ficando cada vez melhor. Então, depois de 2 horas de treino, ele consegue jogar como se fosse um especialista. A bolinha não cai mais e ele consegue direcionar muito bem para os blocos que estão faltando. Como vocês podem ver. E tem uma coisa legal nesse jogo, é que a gente pode tentar fazer um túnel e jogar a bolinha lá para cima, que daí a gente vai destruir mais rápido os blocos. E esse algoritmo, aprendendo por tempo suficiente, nesse caso aqui, 240 minutos. Tá? Depois de 4 horas de treino, ele consegue fazer exatamente isso. Aprender as manhas do jogo. Né? Olha ali, está fazendo o túnelzinho ali do lado. Ó. Então, ele está quase fez o túnel, e agora a bolinha por si só vai resolver a tarefa para nós. Tá? Então, isso, gente, é um exemplo. Esses aqui são vários jogos. Tá? Esse aqui é um benchmark famoso para aprendizado por reforço profundo. E todos esses jogos que estão acima dessa linha, o DQN conseguiu resolver com desempenho super-humano, ou seja, acima do que os humanos, em geral, conseguem obter de desempenho. Então, tem várias aplicações para isso. Tá? E eu, spoiler, já digo que não é só videogame. Tá? Aqui tem mais um joguinho clássico, simples, tá? Controlar um carrinho de corrida. Ó, notem que no início ele não consegue muito bem,
Até aqui já foi treinado por um tempo, ele está andando mais ou menos bem. Mas conforme ele vai avançando, ele aprende a fazer as curvas no momento certo, nunca sai da pista e faz um trajeto ótimo, que a gente chama. Eu sei que eu não sou alto, tá? Mas eu estou atrapalhando vocês aqui na... Não? Estando na frente? Tá. Outro jogo. Mario. Ele consegue também aprender a jogar muito bem. Isso aqui é no início, tá? Ele não está ainda com desempenho ótimo. Ele aprende, inclusive, a fazer aquelas manhas desse tipo de jogo. Eu sei que muitos de vocês aqui são mais novos, né? Mas a gente conseguia, por exemplo, pegar uma... Tem uma peninha que a gente pega, a gente sai voando, né? A gente consegue usar ela para conseguir cruzar a fase rapidamente. Então, ele aprende a fazer isso, né? Aprende a encontrar formas de maximizar a pontuação que ele tem lá em cima. Essa salsicha aqui, na verdade, não é uma salsicha, tá? Isso aqui é um simulador de física realista. Até se quiser, pode tirar o áudio para mim, por favor, porque tem outros vídeos que vão aparecer alguns áudios aí que só vão atrapalhar. No Half Cheetah, que é esse ambiente aqui, o objetivo é aprender a controlar as juntas ali desse bonequinho para ele conseguir andar mais rápido. Tá? Então, vocês viram, ele estava andando bem ruim no início, e depois de um tempo ele aprende a andar bem rápido. Deixa eu voltar aqui. Será que vai? Vai de novo. Ó, então, no início, ele sai andando, capota, não consegue andar, né? Dá umas cambalhotas loucas. Definitivamente não está cumprindo o objetivo. Mas, conforme ele vai avançando, ele vai ficando mais feliz, né? Então, a recompensa que ele observa é o quanto que ele tem avançado, e ele vai ficando cada vez melhor, associando causa e efeito. Tá? Então, ele está aprendendo por tentativa e erro novamente. Esse daqui é um cenário um pouco mais complexo, a gente tem que controlar aquele bonequinho ali, o humanoide, e ele tem que atravessar um cenário com obstáculos. Então, notem que a gente usa os braços não só para fazer graça, né? A gente usa para se equilibrar. E ele vai aprender a usar os braços e o corpo de formas estranhas para se equilibrar de forma mais eficiente, que nem sempre são como a gente faria. Tá, não é esse cara aí, ele já está bem treinado. Espera aí, ó, olha só. Olha os movimentos. Tá? Então, notem que o cenário ele vai se fragmentando, ele tem obstáculos, né? Então, ele vai aprendendo, ó, isso aí é um outro bonequinho sem os braços. Ele vai aprendendo a combinar os movimentos. Tá? E, com o tempo, isso produz resultados cada vez melhores. Ó, então, tem várias configurações de bonequinhos ali, né? E funciona muito bem. Ele aprende muito mais rápido do que a gente. Tá? Esse daqui, pessoal, esse vídeo aqui é mais longo, vamos ver se ele vai na parte que eu quero. Bom, de novo o Mion, olha aí. Insistente esse cara. Tem problema. Patrocinador do bar também. E a princípio também, né? São patrocinadores recorrentes do nosso evento. Tá. Alexa, me ajuda, por favor. Passa para mim o vídeo, bota ali passa ali para os, sei lá, 5 minutos, mais ou menos, acho que tá bom. Aí tá bom, pode ser. Enfim, daqui a pouco ele já passa. Ali, gente, é só uma simulação mostrando vários robozinhos com configurações diferentes, tendo que se deslocar no caminho. Notem que tem um humanoide, tem outro que é tipo um cachorrinho, e eles demoram muito para aprender. Lá é o número de episódios, ó, 700 episódios, e vai passando longe. Ó. São coisas muito estranhas, mas, de novo, se a gente dá tempo para a gente aprender, ele vai conseguir aprender. Eles estão se atropelando e tal. Agora, bota lá para mim no final, por favor, bem para o finalzinho mesmo. Aí tá bom. Olha só, 1.600. Puxa vida. 1.600 episódios. Tá? Passou bastante, olha só, 1.600 lá em cima. Estão andando. Se a gente deixar mais tempo, deixar tipo 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 1 bilhão de passos, ele vai aprender um comportamento ótimo. Tá? E isso que é o legal do aprendizado por reforço. Porque ninguém está explicando como fazer isso. Ele está aprendendo por conta própria. E, de novo, todo mundo aqui que trabalha com redes neurais profundas, com problemas complexos, vai concordar comigo que a parte mais difícil é encontrar dados que sejam adequados para ensinar o que a gente quer que o modelo aprenda. Aqui a gente não precisa. Tá? Enfim, está andando. É estranho, mas está. Como? Eu? Não, tá. Eu acho que não está passando mais aqui o... Faz um teste para mim, por favor. Pegou o sorvete. Esse daqui eu acho muito legal também. Esse aqui é basicamente esconde-esconde.
Então, a gente tem dois agentes aprendendo juntos, duas equipes, né? Os azuis e os vermelhos, e eles podem mexer desses bloquinhos, nessas coisas amarelas aqui. Então, o que eles vão tentar fazer? Ó? Eles vão tentar usar os blocos para bloquear as portas e não conseguir deixar o oponente entrar. Então, olha o que está acontecendo. Ó, no início, ó, eles estão perdendo. Mas conforme eles vão aprendendo, né, testando muitas coisas, eles aprendem alguns comportamentos interessantes, que vão emergir automaticamente. Um deles é o de bloquear a porta. Então, nota que quando eles fazem isso, o oponente não consegue mais entrar. Então, eles ganham. Tá? Inclusive, quando tem mais de uma porta, então eles se coordenam. Parece simples, gente, mas é super complexo. E conforme vai avançando, o oponente também aprende. Então, o que ele vai ver? Opa, olha só, vou deixar ele mostrar para vocês. Bloqueia a porta, mas a gente também aprende, eles disseram. Ó, pega o bloco, que na verdade é uma rampa, e sobe. Daí eles conseguem entrar. Então, eles vão se adaptando uns aos outros. Tá? E daí, o que eles aprendem? Ó, não, então, tira a rampa. Resolvido. Né? É um processo, né? Um jogo de soma zero. Eles estão competindo entre si. E tem um cenário agora mais complexo que vai aparecendo na sequência, que é esses agentes, inclusive sem as paredes. Tá? Então, eles têm que aprender a fazer o abrigo para eles, né? Como aqui. Então, olha só. Eles ficam parados por um tempo, né? Tipo, contando ali o regressivo, né? Então, eles vêm, montam um abrigo. E daí os oponentes não conseguem. Tá? E nota que eles bloquearam já aqui o que eles precisariam. O oponente aprendeu e daí um bug do jogo, que é o seguinte, olha só. Tudo bloqueado, inclusive a rampa, ele não vai poder pegar a rampa. Mas ele aprendeu um bug que se ele pegar esse bloco, colocar do lado da rampa, subir na rampa, em cima do bloco, ele mexe no bloco. É um bug, mas funciona. Ele aprende o bug, entendeu? Então, qualquer coisa que é possível, ele vai tentar. E daí consegue ganhar. E esse processo, gente, vai para o infinito. Agora eles aprendem a bloquear tudo. Ó. Então, bloqueia tudo. Se esse era o bug, né? Ele aprende a bloquear tudo. Então, isso que é o aprendizado por reforço. E notem como é interessante, como coisas diferentes emergem aí, né? E daí alguns de vocês devem estar pensando agora, tá, mas ele está falando, mas eu consigo usar redes neurais para detectar câncer, né, Felipe? Eu consigo utilizar redes neurais para interagir comigo e fazer um assistente conversacional? Eu consigo utilizar redes neurais para detectar planetas? E o aprendizado por reforço é só joguinho? Não é, gente. Com certeza não é. Vou mostrar para vocês aqui nesse restinho do meu tempo algumas aplicações que vão além dos joguinhos, que vocês viram ali. AlphaGo. Alguém de vocês conhece? Ninguém? O Go, gente, pode avançar para mim, ali para metade, acho que está bom. O Go é um jogo de tabuleiro, tipo um xadrez, mas ele tem um branching factor muito maior, ele é bem mais complexo. E é um jogo milenar, tá? É um jogo milenar mesmo, tá? Jogado lá na China, no Japão. E o AlphaGo é um algoritmo de aprendizado por reforço que consegue resolver ele de forma excelente. E esse jogo que vocês estão vendo é uma partida onde ele derrotou o Lee Sedol, que era um sul-coreano, campeão mundial. Foi derrotado utilizando o AlphaGo. Se vocês olharem até o final, vocês vão ver no final a cara dele de triste, mas feliz, porque depois ele foi trabalhar no DeepMind para ajudar a melhorar a técnica. Tá? Pode botar isso. Tá, esses dois caras ali estão explicando. Tá? Aqui é a partida mesmo. Ó. Então, ali as peças do AlphaGo, que tem um humano ali que está vendo os comandos e posicionando as peças. E aqui as pretas do lado aqui são os do Lee Sedol. Tá? Que mais? Espera aí. Pode passar o slide para mim, por favor. Que às vezes ele dá uma trancadinha, eu acho, quando a gente pega o mouse. Esse outro aqui, AlphaStar. AlphaStar, pessoal, ele foi feito para jogar o StarCraft. E ele consegue chegar ali nos top 0,2, 0,02% do mundo. É um jogo mais complexo, porque ele é de estratégia em tempo real, tá? Ele não é turn-based, que nem o outro, né? E ele tem observabilidade parcial, a gente não consegue ver todo o mapa, a gente só vê uma parte, né? Ele é muito dinâmico. Pode avançar isso aí também lá para metade, acho que está bom. Então, o algoritmo aprende a fazer comportamentos de fazer aqueles meio mata-matas, junta todo mundo e ataca um só dos soldados do oponente. E vai fazendo isso com um por um. Daí eles conseguem ganhar, tá? Funciona super bem. Então, são comportamentos emergentes, né, que não foram programados especificamente para aquilo, que eles conseguem desenvolver. Vou passar isso aqui. Tá, mas é só jogo de novo, né? O cara falou que não é só joguinho, mas ali também é jogo. Tá, isso daqui não é jogo. Isso daqui é um problema
que a gente chama de protein fold, a gente fala, mas eu acho que é tipo dobramento de proteína, alguma coisa assim. É um problema fundamental da química, talvez, alguma coisa assim, para poder entender como as coisas funcionam no nosso mundo. Tá? E isso era um problema em aberto, que o AlphaFold, que é aquela versão do AlphaGo para esse problema específico, também utilizando aprendizado por reforço, conseguia resolver alguns anos atrás. Tá? Sem precedentes. É um problema do mundo real que também só pode ser resolvido com esse tipo de abordagem. O que mais? AlphaChip. Dizer que tudo é da mesma empresa, pessoal. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma tal de DeepMind. DeepMind é uma startup que foi para aprendizado por reforço no início, daí depois foi expandindo, mas é uma empresa que o Google comprou, tá? Em 2015, talvez. E hoje, tipo, é muito caro o custo para manter eles, mas eles têm mais de 1.000 doutores trabalhando só nisso o dia inteiro, sem precisar dar aula. É bem mais fácil. E tem muito dinheiro. Tá? Então, AlphaChip é uma versão daquele algoritmo para fazer o desenho ótimo, o projeto ótimo de circuitos eletrônicos. Tá? O que mais? Alguém já ouviu falar antes do Starlink, daqueles balões estratosféricos do Google? Ninguém? Eram os balões estratosféricos, bom, está mostrando já a animação, que era para espalhar a internet em lugares remotos. Tá? O problema é, se a gente pega um balão estratosférico e joga na atmosfera, ele vai sair voando por todo mundo, inclusive passando por cidades como aqui, que tem internet. Não é aqui que eu quero internet, né? Eu quero em lugares remotos. Então, foi utilizado aprendizado por reforço. Opa, sem querer. Aqui. Foi utilizado aprendizado por reforço para aprender uma forma de controlar a válvula de gás, que permite subir e abaixar, né, a altitude do balão, fazendo com que ele consiga ficar sempre em torno da área que ele precisa. Também utilizando aprendizado por reforço. O que mais? Controle de reatores nucleares, nesse caso aqui de fusão. É um tipo conceitual ainda, né? A gente não tem isso em prática. Então, é o mesmo tipo de reator que... mesmo tipo de energia que o Sol produz. Né? Então, seria muito bom se a gente conseguisse controlar eles. E a gente consegue controlar o plasma interno desse tipo de reator, utilizando aprendizado por reforço também. Tá? Tá, mas é muito longe, né, do que vocês fazem, né? Ninguém vai subir num balão estratosférico para precisar ser salvo por um algoritmo de aprendizado por reforço e tal. Mas eu concordo, eu acho que muitos de vocês devem achar que, bom, tem que ser alguma coisa voltada para o ChatGPT para ser legal. Né? Todo mundo hoje só acha o ChatGPT legal. E eu vou contar um segredo. O ChatGPT só existe por causa do aprendizado por reforço. Sem o aprendizado por reforço, sabe o que daria para fazer com o GPT? Gerar sequências. Só isso. Porque os modelos de linguagem, eles aprendem um padrão de uma linguagem. Então, a gente fornece uma frase, por exemplo, como entrada, e ele pode completar partes faltantes, ou talvez ele possa dizer qual que é a frase seguinte, mas ele não dá a resposta. Então, quando a gente pergunta ali, pede para ele explica física quântica para uma criança de 2 anos, não é o modelo de linguagem sozinho que faz isso. Mas o ChatGPT utiliza um processo interno de aprendizado por reforço, que é o seguinte, de novo, um LLM fornece uma frase como saída para uma frase que ele recebe de entrada. Se vocês já testaram um pouquinho mais a fundo esses modelos, vocês sabem que cada vez que vocês passam uma sequência, ele retorna uma frase diferente. E se a gente muda a temperatura, ele tem uma variação bem grande. Qual que é a ideia? Se eu faço para uma frase várias respostas, coleto elas e peço para alguém avaliar quais são as melhores, a gente consegue entender como que seria o padrão esperado. Então, a gente pode usar um conceito parecido com o que a gente viu, só que a gente chama de aprendizado por reforço invertido, né? Que seria para a gente aprender não a política, porque a política a gente sabe qual que é, né? Dizer qual que é a melhor saída. A gente vai aprender, na verdade, um modelo de recompensa. Tá? Então, a pessoa fornece as recompensas, poucas, avalia, né, as diferentes saídas, e a partir disso a gente aprende a recompensa, e daí lá o ChatGPT tem esse modelo depois, que é o que ele utiliza ali na ponta para dar a melhor resposta para vocês. Tá? Então, gente, em resumo, o aprendizado por reforço, embora possa parecer muito distante para muitos de vocês, né, muitos possam achar que, não, se não é rede neural, se não é alguma coisa do gênero, não tem graça. E eu estou aqui para dizer para vocês que não, porque a gente lida com problemas de decisão sequencial. A gente lida com objetivos, e as redes neurais não sabem fazer isso. Elas ajudam, mas elas não fazem isso. Tá? E, na área, tem muita gente dizendo que esse tipo de aprendizado generaliza os outros, ou seja, o que a gente faz com uma rede neural, a gente faz com aprendizado por reforço também.
E mais importante, que isso é bem provavelmente a nova revolução da inteligência artificial. Então, quem hoje está vendo o ChatGPT, talvez não saiba. Acho que muitos aqui sabem porque estão aqui estudando hoje, né? Não estão em casa ali, sei lá, assistindo Netflix. Mas o que existe hoje no ChatGPT não foi ano passado ou retrasado que foi inventado. É um trabalho de décadas, né? E só é possível ter isso hoje porque tem muita gente trabalhando, uma série de técnicas, estavam trabalhando, né, há muitos anos atrás. O que a gente faz hoje no aprendizado por reforço vai permitir uma das próximas revoluções, talvez daqui 5, 10 anos, que certamente vai ser muito mais interessante do que o que a gente tem hoje. Tá? E eu acho que vocês estão no timing certo. Tá? Quem quiser começar a trabalhar com isso, ainda tem bastante tempo, tá? Para aprender, se especializar, e tem pouca gente que sabe fazer hoje, comparado com o resto. Como que vocês podem aprender mais? Primeiro, lê esse livro aqui. Vocês conseguem pegar ele de graça no site dos autores. Reinforcement Learning and Introduction. Tá? De graça. Tem essa especialização no Coursera, que eu acho bem legal. Tem que pagar, mas dá para assistir de graça também. E quem quiser, mais interessante ainda, faz a disciplina de aprendizado por reforço comigo. É da Unicinos, mas dá para fazer como aluno especial, se quiser. Né? Tá, se quiserem, podem me contratar também. Eu não cobro muito mais do que 1 milhão, mas façam a disciplina comigo. E tem uma série de bibliotecas bem legais hoje, ó, que estão disponíveis. Gymnasium, que é tem vários ambientes, vários benchmarks. E o Stable Baselines 3, que é esse carinha jogando basquete, que tem vários algoritmos implementados. Então, juntos, a gente tem várias das coisas que a gente precisa para resolver problemas no mundo real. Certo, gente? Então, agradeço a vocês a atenção, espero que tenham gostado. E é isso, obrigado.